Gisele, hoje o tema é por que tanta gente não consegue sustentar as próprias escolhas. Deixa eu explicar. A pessoa escolhe, mas logo depois começa a duvidar, não põe fé, pergunta para todo mundo, fica procurando sinais, né, de que fez a coisa certa. E aí acaba se arrependendo, acaba não evoluindo, não vai adiante. Aí a pergunta é a seguinte: isso tem a ver com insegurança? Ou isso é medo de assumir responsabilidade, hein? Por que tanta gente, então, não consegue sustentar as próprias escolhas? Ótima pergunta, Daniel. E olha só, tem a ver com os dois. Muitas pessoas hoje não sofrem só porque elas não sabem escolher. Elas sofrem porque depois que elas escolhem, elas não conseguem sustentar as consequências daquela escolha, gente. Nós vivemos uma cultura que vende a ideia de que sempre existe aquela escolha perfeita. Teu par perfeito, trabalho perfeito, o corpo perfeito, decisão perfeita, né? Só que na vida real, toda escolha tem ganho e perda. Escolher uma coisa é abrir mão de outras. E é justamente essa renúncia que muita gente não aguenta. Então, a pessoa decide, mas depois fica procurando validação, pergunta para tua amiga, para tua mãe, para o Google, para o GPT, né? Não porque ela quer a informação, mas porque ela quer que alguém tire o peso dela, da responsabilidade. E isso é muito importante. Olha, quando eu peço opinião demais, às vezes eu não estou buscando clareza. Eu estou buscando terceirizar a minha escolha. Porque se der errado, eu posso dizer: ah, mas o fulano que falou, todo mundo achou melhor, não escolhi sozinho, me aconselharam assim, né? Só que maturidade emocional, gente, passa por nós entendermos que não existe escolha sem risco e sem perda. A gente escolhe com os recursos que a gente tem naquele momento. Depois, em vez da gente ficar se torturando e pensando: e se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito diferente, né? É mais saudável a gente pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer agora com a escolha que eu fiz? Entendi. Gisele, e como é que a psicologia explica, então, essa dificuldade que muitas pessoas têm de bancar, digamos assim, uma decisão sem ficar paralisado, né, esperando uma certeza absoluta? Olha, a psicologia entende que muita gente busca certeza absoluta porque não aprendeu a tolerar dúvida. As pessoas mais ansiosas, né? Só que a dúvida, gente, faz parte da nossa vida. Nenhuma decisão importante vai vir com garantia total. Aliás, né, Daniel, a gente não tem garantia de nada nessa vida. Não. O problema é que tem muita gente que confunde segurança com certeza. Segurança é a gente pensar assim, ó: eu pensei, eu avaliei, eu ponderei, né? Eu fiz o melhor que eu podia e eu vou lidar com o resultado. Eu consigo lidar com esse resultado. Certeza absoluta é outra coisa. É a gente pensar assim, ó: eu só me movo quando não houver possibilidade nenhuma de erro. E é isso que paralisa as pessoas. A pessoa fica presa na chamada paralisia da análise. Ela pensa demais, calcula demais, pergunta demais, compara e, no fim, ela não age. Só que, assim, não decidir também é uma decisão. Ficar parado também tem consequências. Um ponto importante para a gente falar aqui na rádio é o seguinte: às vezes o medo de escolher errado faz a pessoa escolher a pior opção, que é não viver. Ela não termina uma relação ruim, ela não começa um projeto, não muda de rota, não conversa, não se posiciona, porque ela está esperando uma certeza que talvez nunca venha. Gisele, então, pelo que você fala, muitas vezes o que pode ser uma cautela excessiva acaba paralisando a gente. Mas cautela é necessária, né? A gente está, então, confundindo cautela com paralisia? É muito importante a gente entender isso, porque existe uma diferença entre prudência e paralisia. Prudência é você analisar para você poder agir melhor. Paralisia é quando você analisa para não precisar agir. A pessoa prudente vai pesquisar, pensar, conversar, avaliar os riscos, mas em algum momento ela toma uma decisão. A pessoa que paralisa está sempre no quase tô pronta, tô quase. Ela está quase começando, quase terminando, quase conversando, quase mudando, mas nunca vai, Daniel.
E muitas vezes, gente, isso parece uma coisa bonita, né? A pessoa diz, eu só quero fazer isso se for do jeito certo. Eu preciso me preparar um pouco mais. Eu ainda não tenho certeza, vou esperar o momento ideal. Só que por trás dessa fala pode existir muito medo, que é o medo de errar, de ser julgado, de se frustrar, de descobrir que não era tudo aquilo. O problema é que a paralisia se veste de responsabilidade. Ela parece maturidade, mas muitas vezes é medo com roupa de planejamento. Então a gente pode pensar assim, essa análise ela está me aproximando de uma decisão ou ela está apenas adiando o desconforto que eu teria para decidir? Se há meses ou anos você está pensando sobre a mesma coisa e não muda, talvez não esteja sendo cauteloso. Talvez você esteja preso e estagnado pelo medo. Tá certo, tá bom. Tá aí, então, essa é a Gisele Mello, psicóloga, mais uma vez aqui com a gente, sempre abordando os temas. E você tem alguma dúvida jurídica para mandar pro Dr. Paulo Feitosa? Se tem alguma dúvida que você gostaria aqui, que um tema que fosse abordado pela psicóloga Gisele Mello? Você tem alguma dúvida sobre saúde mesmo, para ser abordado nas dicas e orientações de saúde? A gente sempre está recebendo aqui um profissional. Hoje, daqui a pouquinho, a pediatra, nós teremos uma pediatra falando aqui, né, dos perigos, das consequências do tempo de tela, né, a doutora Mariana Veríssimo, falando dos impactos no sono, na aprendizagem, no comportamento para as crianças, sobre o uso excessivo de telas na infância. Enfim, se tem algum tema para ser abordado, manda aqui para a gente no WhatsApp da Central do Ouvinte, 995040969. Gisele, mais uma vez, bom dia e muito obrigado pela conversa, pelos teus esclarecimentos, viu? Obrigado mesmo.